Olá, o mundo em estado de alerta. Os 6 primeiros meses deste ano foram os mais quentes da história. Bom, levando em conta a média das temperaturas na superfície da Terra, a alta é de 1,4 graus centígrados em relação ao século passado. A informação é da Organização Meteorológica Mundial, com sede em Genebra, na Suíça. Ondas de calor nunca vistas foram registradas em países da Europa e os Estados Unidos. Do ano de 2000 para cá, a redução do gelo ártico foi de 7%. O maior temor é pela falta de água potável no mundo. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Jovens advogados garantem o acesso à justiça gratuita para pessoas de baixa renda em São Paulo. A Assembleia debate projeto de lei que institui a Semana Estadual de Campanha contra a Diabetes. Merendas das escolas públicas podem ser supervisionadas por nutricionistas. Projeto de lei quer instituir a Semana do Combate ao Glaucoma, principal causa de cegueira irreversível do mundo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. 13 milhões de brasileiros sofrem de diabetes, uma doença silenciosa, crônica e muito perigosa. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, em 2010, as doenças relacionadas ao diabetes mataram mais de 55 mil pessoas no Brasil, mais que a AIDS e o trânsito. Bom, para discutir o problema e tentar reduzir esses números, uma audiência pública debateu aqui na Assembleia o projeto de lei que institui a Semana Estadual de Campanha sobre o Diabetes. A reportagem é de Mauro Frisman. O diabetes é uma doença que leva ao aumento da quantidade de açúcar no sangue. O tipo 2 afeta geralmente as pessoas acima de 40 anos de idade, quando as células do corpo não absorvem a insulina, hormônio produzido pelo pâncreas e que é o responsável pelo controle dos níveis de açúcar. No diabetes tipo 1, a produção de insulina pelo pâncreas é insuficiente e a doença se instala em adolescentes e crianças, como Débora, de 4 anos. A família foi surpreendida pelo diagnóstico quando a menina tinha 3 anos de idade. A gente recebe essa informação com um peso muito grande e passa a ter que gerenciar tudo e o emocional tem que estar bom. Tem sinais e sintomas bastante claros para o diabetes tipo 1, que é urinar muito, sentir muita sede, aumento do apetite e perda de peso em poucos dias. O Brasil é o 4º país no ranking mundial do diabetes tipo 1, que é liderado pelos Estados Unidos, seguidos pela Índia e China. O problema é que 34% das pessoas diagnosticadas com diabetes não sabem se sofrem do tipo 1 ou 2, que além de terem causas diferentes, também levam a complicações distintas e têm tratamentos diferenciados. Nós colocamos a dificuldade que os pacientes têm de se adaptarem às insulinas que atualmente são fornecidas, solicitando aos gestores de saúde pública que possam fornecer insulinas que hoje seriam muito importantes para a melhoria do controle do paciente com diabetes tipo 1, evitando as complicações tanto agudas, com hipoglicemia e descompensação, como as complicações crônicas a longo prazo, que são relacionadas a problemas de visão, de rim e pé diabético. Para controlar o diabetes tipo 1, o paciente precisa tomar injeções diárias de insulina. As novidades neste campo foram tratadas na audiência pública sobre o projeto de lei que institui a Semana Estadual do Diabetes tipo 1, de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas. A audiência também debateu a necessidade de melhoria no atendimento dos diabéticos tipo 1 pelo Serviço Público de Saúde. O deputado Márcio Camargo descobriu que sofria de diabetes tipo 1 aos 20 anos de idade. 80% do que são diabéticos é paciente do SUS, né? Então, para essas pessoas que nós temos que trabalhar, orientar os profissionais que atendem essa população diabética, que pouca informação ainda tem no nosso país. Essa causa é uma causa que merece atenção, não só minha, como todos os outros parlamentares dessa casa, como das autoridades federais, e nós vamos lutar para trazer melhores condições de saúde e esclarecimento e prevenção na questão de diabetes 1. Bom, pessoas carentes já podem ter acesso à justiça gratuita em São Paulo. O atendimento é feito por jovens advogados formados pela Faculdade de Direito de São Paulo. Os jovens advogados atuam sob a orientação de profissionais mais experientes. Veja agora na reportagem de Viviane Cesarino. O João ficou 8 anos casado e agora decidiu se separar. Ele já tirou a aliança, mas sabe que o processo de divórcio é bem mais caro e complicado. É um transtorno para ambas as partes, né?
Então, mas infelizmente aconteceu, né? Aí chega nesse fim, vamos dizer assim, né? E agora pagar um advogado não tem como? Não tem como. A Cristina é empregada doméstica com carteira assinada e descobriu que a patroa não está fazendo a parte dela. Aí eu fui atrás e justamente não está pagando mesmo. Não está pagando o quê? O INSS. São muitas as dúvidas que envolvem a justiça e pouco dinheiro para pagar um advogado. O atendimento feito pelos alunos de Direito da USP no Departamento Jurídico 11 de agosto é de graça e acontece há 95 anos. Atualmente, 3.000 processos estão em tramitação. Aqui, pelo fato da gente fazer essa triagem e realmente ser conhecido por uma instituição que presta esse serviço de assistência jurídica gratuita, a gente acaba ganhando esse benefício da gratuidade processual, o que faz com que as pessoas não tenham de pagar em nenhuma fase do processo, a não ser que exista alguma condenação, pela causa que pretende ganhar na justiça. 100 estudantes da Faculdade de Direito da USP se revezam nesse trabalho de atender a população de graça todos os dias da semana aqui no centro de São Paulo. É um estágio, só que não é obrigatório. O que será então que esses futuros advogados procuram nessa experiência que complementa a sabedoria dos livros? Ficar só dentro da sala de aula, por mais que seja importante, não mostra para a gente a realidade. Quando eu venho aqui e atuo pelo departamento, que eu vejo a vida de alguém que não consegue pagar um advogado melhorando, aí eu vejo que faz sentido o curso que eu estou fazendo. É isso que dá sentido para a graduação. Um aprendizado tão rico que os alunos chamam o departamento de Escola de Justiça. O atendimento acontece de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã. O endereço é Praça João Mendes, 62, 17º andar, centro de São Paulo. E o telefone é o 11 3113 3220. Saber agora da previsão do tempo. A quarta-feira vai ser de tempo nublado, com chuva a qualquer hora do dia em toda a região metropolitana de São Paulo. A máxima não passa dos 18 graus. Em Campinas, o sol aparece de manhã, mas chove à tarde. A máxima vai ser de 20 graus. Em São José dos Campos, a previsão é de tempo nublado, com chuva. A máxima é de 18 graus. Em Sorocaba também chove a maior parte do dia. A máxima é de 19 graus. Em Ribeirão Preto, o sol aparece de manhã, mas à tarde o tempo fecha. A previsão de chuva máxima chega aos 26 graus. Você vai ver a seguir. Projeto de lei quer que nutricionistas supervisionem a alimentação de alunos dentro das escolas públicas de São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Hoje, o contingente da Polícia Militar de São Paulo é formado por 84 mil homens e mais de 9 mil mulheres. Bom, antes do recesso parlamentar, uma sessão solene homenageou as policiais femininas do Estado. Veja só. Em 1955, eram apenas 50 delas. Na época, o trabalho de um policial militar feminino era o de apenas proteger mulheres e jovens. 60 anos depois, quanta diferença! Policial militar, meu nome é Shirley e tenho 42 anos. Leandra Antunes, bombeiro militar. Luciana Greni Rostello, capitão da PM, 34 anos e oficial capitão de cavalaria. Hoje são mais de 8 mil mulheres na Polícia Militar do Estado de São Paulo, de soldado a coronéis. Em relação a acesso a cargos e funções ou discriminação, a gente não pensa assim se é homem ou mulher, é o policial, tem capacidade para aquela missão, vai realizar. Em 2010, nós unificamos os quadros, porque eram quadros separados. Isso deixava a mulher sem possibilidade, por exemplo, de ser comandante-geral. Hoje não. Hoje são todas iguais. Eram 3 vagas de mulher e hoje são 4 coronéis. Hoje são 4, significa o quê? Elas estão ocupando o espaço, porque essa unificação permitiu que as 60 vagas, 61 vagas hoje de coronel, de polícia militar, possam ser exercidas pela mulher. Este ano, a Polícia Militar Feminina de São Paulo comemora 60 anos. 6 décadas de muito trabalho na segurança pública do Estado. Com o plenário Juscelino Kubitschek lotado, a sessão solene na Assembleia Legislativa homenageou e reconheceu o trabalho de cada uma das policiais presentes. Apoiamos a causa, a bandeira da aposentadoria aos 25 anos, conforme determina a Constituição Federal. A Constituição é expressa nesse sentido. Nós lutamos por uma lei estadual, não conseguimos ainda, propusemos uma PEC
que dá essa redução para 25 anos e não 30, como determina a Constituição. Ingressamos com uma ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, foi julgada improcedente e nós estamos lutando ainda. E não vamos cansar de homenagear os policiais que, com grande sacrifício, têm proporcionado aqui segurança para a população paulista. E as merendas dadas aos alunos da rede pública de ensino em São Paulo podem ser supervisionadas por nutricionistas. É o que prevê um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia. Vamos ver. Hora do almoço. Para manter esta energia toda, é preciso abastecer estes motorzinhos. Mas a refeição tem que ser de qualidade. Ela teria que ter uma salada todos os dias, né? Uma salada de folhas e, se pudesse, também ter um legume para ficar mais colorido. Um prato de carboidrato, que seria o arroz ou a massa. E assim, o arroz e o feijão é uma combinação perfeita, porque ela é rica em nutrientes. Um prato proteico, que seria uma carne, um frango, um peixe, um ovo. E um legume também, um legume cozido. Mas essa não é a realidade de todas as escolas. Salgadinhos, biscoitos, refrigerantes estão cada vez mais presentes nas refeições. Para garantir a qualidade destas refeições, o deputado Marcos Martins, do PT, propõe em projeto de lei que a responsabilidade técnica da alimentação servida nas escolas do estado de São Paulo seja de um nutricionista. Em casa, por mais que as mães tentem, né, às vezes fazer um lanchinho saudável, levar, as mães às vezes não têm o conhecimento do que são os alimentos mais saudáveis, como escolher um alimento no mercado, né, como comparar um rótulo de um alimento para saber quem tem mais gordura, quem tem menos. E as crianças em casa também, às vezes, elas pedem para a mãe para levar aqueles alimentos que elas veem na televisão. O projeto de lei 580 de 2010 também prevê que o governo do estado de São Paulo, por meio do Conselho de Alimentação Escolar, promova a educação alimentar em conjunto com os demais profissionais da educação. A alimentação saudável, ela precisa continuar existindo, até porque no futuro pensar em orgânicos. Nós temos um projeto lá na cidade de Osasco que é de agricultura urbana. Então, para que tenha também hortas comunitárias e outras coisas de forma orgânica e que a população, que as escolas municipais, as escolas estaduais, elas possam ter um alimento saudável e combate à obesidade. Saber agora como fica o tempo amanhã em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, uma quarta-feira de tempo nublado e chuva. Os termômetros chegam a 18 graus. Em São José do Rio Preto, o tempo fica parcialmente nublado, a máxima chega a 27 graus. Em Mogi das Cruzes, a previsão é de chuva o dia todo, a máxima não passa dos 17. E em Piracicaba, o sol aparece de manhã, mas à tarde chove forte em áreas isoladas. A máxima chega aos 21 graus. Você vai ver depois do intervalo, a Assembleia debate sobre o projeto de lei que quer instituir a semana de combate à doença que mais provoca a cegueira definitiva no Brasil, o glaucoma. Voltamos já já. O glaucoma é a maior causa de cegueira não reversível no mundo. A doença atinge cerca de 1 milhão de brasileiros. O projeto do deputado Gil Lancaster, do Democratas, institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Glaucoma. Dona Rosa está com 82 anos. Há cerca de 10 anos descobriu que tinha glaucoma e reconhece, deveria ter ido antes ao médico. Eu fiquei muito tempo sem vir ao oculista, né? Aí quando eu vim para fazer a operação de catarata, aí foi que eu fiquei sabendo que era glaucoma que eu tinha. Que eu recomendo para os meus 4 filhos, que vão sempre ao oculista, para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Acima de 40 anos, o ideal é realizar uma consulta com o oftalmologista todos os anos. O glaucoma é uma doença que ataca o nervo óptico, explica a médica Márcia Marques. Basicamente, ele é classificado como primário ou secundário. O primário não se sabe a causa, tem vários fatores envolvidos, vários fatores de risco. E o secundário, o próprio nome já diz, ele é causado por alguma doença, ou um trauma, um acidente, uma doença reumatológica, uma infecção. Diferente da Dona Rosa, metade dos brasileiros que têm o glaucoma não foram diagnosticados. E os fatores de risco são muitos.
uma pessoa que tem uma história de aumento da pressão intraocular, que tem uma história de miopia na família e ele é míope, raça, a etnia negra tem uma maior chance de ter o glaucoma primário, antecedentes familiares eu já falei, história de hipertensão e diabetes, tudo isso entra num grupo que são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. O diagnóstico é realizado por meio de vários exames, como a medida da pressão intraocular e a observação do nervo óptico. Anualmente é importante ela procurar um oftalmologista, não somente para ver óculos ou saber se ela enxerga bem. Então, numa consulta de rotina, é importante o oftalmologista avaliar o nervo óptico, fazer um exame de pressão intraocular. Para que pessoas como Dona Rosa sejam diagnosticadas o mais cedo possível e o índice de quem desconhece a doença seja reduzido, o deputado Gil Lancaster, do Democratas, propôs a instituição do projeto de lei 634 de 2015, que institui a Semana de Prevenção e Combate ao Glaucoma. Nós vamos esclarecer da grande urgência da questão, quando começar a embaçar a vista, você começou a perceber que está perdendo a visão, corra, porque a doença é muito grave. Nós vamos lutar para, com essa semana de prevenção, que as pessoas tenham noção e tenham acesso também aos cuidados e ao tratamento do glaucoma. Um ótimo passeio para levar as crianças nessas férias de julho e que mistura cultura e diversão. É a exposição O Mundo dos Dinossauros, que conta com 20 réplicas robóticas espalhadas pelo Zoológico de São Paulo, que se mexem e soltam água pela boca. Eles estão nas telas dos cinemas de todo o Brasil. Invadiram a cidade. Ou melhor, o Zoológico de São Paulo. É aqui que está instalada a maior e mais tecnológica exposição de dinossauros do Brasil. Tem a finalidade de trazer ao público uma proximidade com a época dos dinossauros. Que até então nós só temos ideia assim, figurativa, de revista, desenho. E como misturado com a paisagem, a Mata Atlântica, traz bem mais próxima à realidade, do que era a época dos dinossauros. E tem a parte didática, que tem informações sobre os dinossauros, a época que viveram, o tamanho, né? E dá para trazer um pouco mais de cultura para a criançada. São 20 dinossauros robotizados em tamanho real, espalhados em uma área de mais de 3.000 metros quadrados. Tudo isso em meio à natureza, como viviam há 65 milhões de anos, quando foram extintos. Muito legal. Meu filho está empolgadíssimo. Muito legal, porque a primeira vez que eu vim aqui eu só tinha 2 anos, agora eu estou aproveitando um pouquinho mais com a minha mãe. O que chama a atenção é a proximidade com a realidade. É possível ver de perto a respiração dos animais e o grunhido dos gigantes. Elas estão com um pouco de medo. Você tá com medo? Tô. Por quê? Porque aquele dinossauro parece de verdade. São todos computadorizados com som, movimento de pulmão, olhos, é bem real. Mas o que atrai mais olhares é também o maior deles, o Tiranossauro Rex. A cereja do bolo é o Tiranossauro Rex, que ele tem 6 metros de altura, 15 metros de comprimento, né? E é o que chama mais a atenção do público. O sucesso dos dinossauros é tanto que nesse mês de julho, que também é mês de férias escolares, a exposição vem recebendo cerca de 3.000 pessoas por dia. Vocês trouxeram a meninada hoje para conhecer os dinossauros? Ele estava ansioso para conhecer os dinossauros, para conhecer o mundo dos dinossauros, a gente trouxe. Tá de férias. O Mundo dos Dinossauros fica dentro do Zoológico de São Paulo e está aberto à visitação de segunda a domingo, das 9 às 17 horas. O Tiranossauro Rex. Você não tem medo dele? Não, não tenho medo de nenhum. Você tem ou conhece alguém que tenha crianças menores de 3 anos em casa? Essas crianças já têm o RG? Bom, só no ano passado, em todo o estado de São Paulo, mais de 187 mil bebês ganharam o principal documento de identificação brasileiro.
O repórter Jorge Machado está ao vivo no Poupa Tempo da Praça da Sé, no centro de São Paulo. Olá, Jorge. O que os pais devem fazer para tirar os documentos das crianças? Olá, Sérgio. Tão importante quanto a caderneta de vacinação e a certidão de nascimento é o RG do recém-nascido, das crianças até 3 anos de idade. Mas o passo a passo para tirar esse documento, que é gratuito, quem vai dar é a Cíntia Butim, que é assistente de atendimento do Poupa Tempo. Cíntia, é preciso fazer um agendamento, é isso? Isso, o primeiro passo é acessar o site www.poupatempo.sp.gov.br, fazer o agendamento da criança. Pode ser feito também pelo Disque Poupa Tempo, a ligação é gratuita, 0800 772 3633. E agora nós temos o aplicativo via celular, que é o SP Serviços, então baixa no celular e realiza o agendamento. Quais são os documentos necessários? Parece que foto também é preciso trazer? Sim, os pais devem trazer a certidão de nascimento original, uma cópia da certidão e uma foto 3x4. As crianças são impacientes. Esse serviço é demorado? Não, com o agendamento a pessoa chega 15 minutos antes do horário agendado e leva na faixa dos 15 a 30 minutos no máximo para o atendimento. O documento leva assinatura e as crianças, os bebês não assinam. Quem assina por ele? O responsável faz a assinatura da ficha e é coletada a digital dos polegares da criança. Ou seja, a pessoa é rapidamente atendida aqui nas unidades do Poupa Tempo. Sim, com facilidade. Hoje, na época de férias, as crianças têm preferência, então podem vir. Só lembrando, essa unidade do Carmo aqui do Poupa Tempo funciona das 7 às 19, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 às 13 horas. Sábados das 7 às 13 horas. Sérgio, é com você. Ok, Jorge, obrigado pelas suas informações aí do centro, no Poupa Tempo, no centro de São Paulo. Vamos ver como fica agora o tempo em mais cidades paulistas nesta quarta-feira. Em Franca, a quarta-feira vai ser de tempo nublado com chuva. A máxima não passa dos 24 graus. Em Bauru, o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima é de 21 graus. Pode chover forte em áreas isoladas de Limeira. A máxima prevista é de 22 graus. Em Marília, quarta-feira vai ter sol de manhã, tempo encoberto à tarde. A máxima não passa dos 20 graus. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal. Anote aí, o www.l.sp.gov.br. E parabéns à cidade de Boa Esperança do Sul, que faz aniversário hoje, 117 anos. Nós temos um novo encontro marcado para amanhã. Até lá.